Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou outras versões do inferno, não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Amados, quantos aqui já fizeram essa pergunta? Por que será que eu vou para a igreja? Para que eu vou para a igreja todo domingo, toda quinta ou toda terça? Para que eu sirvo esse Deus? Quantas vezes a gente já ouviu pessoas questionando quem é Jesus? Que Jesus é esse que você vai para a igreja adorar? Ele não é visível. E eu queria trazer uma palavra aqui esta noite, irmãos, para te dizer o porquê que você está aqui esta noite. Para te dizer que quem você veio adorar essa noite, Ele está vivo, Ele reina para todo sempre. Ele está no controle da minha vida, da tua vida. Ele está no controle desta igreja. Ele está no controle dos meus sonhos, dos teus sonhos. Ele está no controle da minha família, da tua família. Ele está no controle dos meus projetos, dos teus projetos. E eu quero responder para você esta noite quem é Jesus. Porque muitas das vezes o diabo vai questionar: quem é Jesus para você? Baixa um pouquinho o fundo, por favor. É interessante, irmãos, que se você fizer uma pergunta para as pessoas lá fora, quem é Jesus? Você vai escutar muitas e muitas coisas malucas. Algumas vão dizer que Ele é incrível, outras vão dizer que apenas foi um homem. Mas, irmãos, se vocês forem pesquisar na Amazon, aqui, todos sabem aqui o site da Amazon, sabem? Amém? Lá existe 108 mil sites que apresentam 300 mil livros falando sobre Jesus. Se você digitar no Google a palavra Jesus, você vai encontrar aproximadamente 700 milhões de sites falando sobre Jesus. Você já imaginou 700 milhões de sites? Sem dúvidas, irmãos, há muitas curiosidades a respeito de quem é Jesus. E nós devemos responder essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus, pastor? A Bíblia vai dizer, irmãos, e a história, para quem estudou, para quem está estudando, que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Está estudando, não é isso, meu irmãozinho? E lá na história está dizendo que há antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse é o Jesus que nós viemos adorar, irmãos, que mudou a história, começo, meio e fim. É aquele, irmãos, que no final do ano todo o Brasil e alguns países comemoram o Natal, o seu nascimento. É aquele que muitas das vezes em abril nós comemoramos a Páscoa, a morte e ressurreição. E não só no Brasil, mas a maioria dos países vão dizer que esse é Jesus. Mas antes de nós dizermos quem Jesus é, irmão Wagner, nós precisamos entender quem Ele disse que Ele era. Porque nada melhor do que nós sabemos da própria boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é tão interessante, irmãos, que Jesus, Ele respondia com respostas intrigantes. Se você for olhar, eu queria que a Monique pudesse ficar no data show e ligasse ele, por favor, que eu vou precisar de você urgente, rápido. Amados, lá em João 4, do 13 ao 14, eu não sei se você veio aqui esta noite, talvez está passando sede, e eu não estou falando sede de água, mas sede espiritual, sede da palavra, sede da presença. Eu quero dizer para você, você está no melhor lugar, porque vale mais um dia na casa, na presença do Senhor, do que 1000 outro lugar, porque Jesus é a fonte de água viva, e aqueles que bebem da sua água jamais terão sede. Eu quero dizer para você, Jesus está saciando a sua sede esta noite. Irmãos, esses dias no ministério, nós ficamos sem alguns cultos na quarta na congregação e a quinta aqui. E só estamos cultuando uma vez na semana.
E foi uma experiência muito boa. Sabe por quê? Porque vários irmãos mandaram mensagem para mim assim: pastor, eu estou com saudade dos cultos. Eu estou querendo cultuar o Senhor. Irmãos, e eu não quero aqui criticar, não quero olhar para o lado negativo daqueles que falam, muitas das vezes não vêm. Eu quero falar para você, irmãos, não foi bom às vezes porque a gente só valoriza quando a gente perde, não tem. E às vezes a gente precisa, irmãos, perder um pouquinho para a gente valorizar o quão importante é estar na casa de Deus, na presença de Jesus, adorando a Ele. Irmãos, nós não estamos aqui com a igreja cheia, mas eu não sei se você percebeu, na hora do momento de adoração, se nós nos entregarmos, a presença de Deus, ela é manifesta no nosso meio, porque Deus não trabalha com quantidade, Ele trabalha com qualidade. E aí em João capítulo 6, versos 35, me ajuda. Irmãos, eu não sei se você veio aqui agora com fome, como eu estou, e preciso me alimentar do Senhor. Eu quero dizer para você, se você tem passado algumas lutas, e essas lutas são a fome, e eu quero dizer para você que Jesus se apresenta lá em João, capítulo 6, versos 35, 40, olha o 35, rapidinho, irmão. Só voltar, isso. Então Jesus declarou: eu sou o pão. Vocês estão aqui? Vamos lá. Jesus declarou: eu sou o pão. Aquele que vem a mim nunca terá, e aquele que crê em mim nunca terá. Irmãos, não há coisa melhor de declarar esta noite que nós estamos na presença do pão vivo que desceu do céu. O povo no deserto se alimentava do pão que descia do céu, mas não era o pão vivo. Mas eu e você estamos hoje na presença do pão vivo que desceu do céu e está presente neste lugar, ao qual nós viemos aqui para adorá-lo. Então quem é Jesus, pastor? Jesus é o pão vivo. Aquele que se alimenta dele jamais terá fome. João capítulo 8, versículo 12. Irmãos, há momentos nas nossas vidas que parece que não tem luz, não é isso, irmã Luzinete? Parece que a gente entra num túnel que não tem luz. Parece que a gente entra em algumas situações, na nossa casa, na nossa família, no emprego, ou talvez conosco mesmo, que a gente olha e fala assim: não tem luz para mim, não tem saída. Mas eu quero dizer para você, João 8,12 diz assim, ó, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz, eu sou a luz, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terás a luz da vida. Irmãos, eu não sei se você está entendendo quem é Jesus para mim e para você. Ele é a luz do mundo, irmãos. Então, se eu e você estivermos em Jesus, nós podemos passar por dias difíceis. A nossa semana pode ter sido difícil, mas eu quero declarar para você que a luz do mundo vai iluminar a sua vida, vai iluminar o seu caminho, a sua família. Só creia, Jesus é a luz do mundo. Só a irmã Pamela entendeu, amém. Irmãos, vai dizer que Jesus chega agora em João capítulo 10, verso 7. E ele diz que aquele povo era como ovelha que estava sem pastor. Irmãos, eu não sei se você conhece um pouquinho, mas as ovelhas, elas precisam entrar por uma porta. E Jesus está dizendo para mim e para você esta noite: eu sou a tua porta. Eu sou a porta das ovelhas. Olha só, então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Tem ovelhas aqui essa noite, não é isso, amados? Eu creio que os lobos vão ficar longe, e eu e você somos ovelhas, e nós temos um pastor que nada vai nos deixar faltar. Um pastor que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco. Um pastor que vai nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Irmãos, eu não sei como você tem passado os seus dias, talvez sejam dias difíceis, mas eu quero dizer para você: eis a porta das ovelhas, que é Jesus para nós. Lá em João capítulo 10, versículo 11. Irmãos, eu sou pastor, e eu sou falho, eu erro, eu sou pecador. Nós temos vários pastores. Quantas pessoas aqui já se decepcionaram com pastores? Não é isso? Com pessoas que se diziam servos de Deus, em algum momento fez algo errado e decepcionou. Porque o homem é falho, o homem é pecador. Mas eu quero dizer para você quem é Jesus. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é o pastor que não erra. Jesus é o pastor que nunca vai te decepcionar. Jesus é o pastor que nunca vai te abandonar.
Jesus é o pastor que estará sempre com você. Jesus é o único pastor que deu a vida pelas ovelhas. Olha só, irmãos, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então eu quero dizer para você, quem é Jesus para você? É o teu bom pastor. Então adore Ele, ame Ele, seja apaixonado por Jesus. Sabe, devote a tua vida, consagre a tua vida. Sabe, derrame a tua vida diante desse pastor. Sabe, se consagre para esse bom pastor, porque esse bom pastor te amou de uma tal forma a dar a sua vida por você. Outra coisa que nós aprendemos em João capítulo 11, versos 25 e 26. Eu não sei vocês, mas antes de eu me converter, antes de Jesus tocar o meu coração, eu servia a uma denominada religião, e uma das coisas que eu tinha era medo da morte. Quantos aqui não já tiveram medo da morte, não é isso? Porque a coisa que mais assusta o homem é a morte. Mas irmãos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quem é Jesus, pastor? Eu vou dizer para você quem é Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra. Então, irmãos, olha só, quem é Jesus para nós? Mesmo que eu e você venhamos a morrer, Ele é a nossa ressurreição. E quem crê e quem morrer em Jesus naquele grande dia vai ressuscitar. A irmã declarou aqui o testemunho. Para quem chegou depois, a irmã testemunhou aqui a respeito da igreja, da nossa igreja, que estava orando, pedindo uma resposta de Deus, e no momento que estava orando, ela viu a igreja subindo. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Se nós continuarmos firmes, irmãos, nós vamos subir para a glória de Deus, nós vamos ressuscitar, irmãos, com corpos transformados. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos permanecer firmes na palavra. A palavra do Senhor vai dizer, estamos vendo a guerra aí, irmãos, em Israel, nós estamos vendo aí o amor se esfriar, que naquele grande o amor de muitos vão esfriar. Não é diferente hoje, irmãos, o dia do Senhor. Olha só, irmãos, quantas pessoas deixaram de adorar a Deus, talvez por fazer algo. Não estou aqui criticando, porque quem sou eu, irmãos? O nosso particular é com Deus, mas o que eu estou querendo dizer é que o amor de muitos naquele grande dia vai se esfriar. Olha os sinais, então vamos nos apegar, irmãos, aquele que nós recebemos dele mesmo, dizendo, quem está dizendo? O próprio Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, eu não sei se você está entendendo. Se você quer vida com abundância, entregue ela totalmente para Jesus. João capítulo 14, versículo 6, um texto bem conhecido de todos. Irmãos, há momentos nas nossas vidas que parece que os caminhos começam a se fechar, não é isso? Algumas portas começam a se fechar. Parece que na nossa vida, parece que a gente tenta zelar pela verdade, parece que as coisas não acontecem, parece que só está vindo coisas ruins sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, responderam Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Jesus respondendo. Irmãos, eu quero dizer para você, talvez pareça que esse caminho esteja estreito, mas Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa verdade, Jesus é a nossa vida. Eu quero dizer para você, continue firme, que Jesus é conosco, irmãos, mesmo que a gente venha passar dias difíceis, dias tribulados. João capítulo 15, versos 1. Lemos ontem, pregamos sobre essa palavra ontem. Eu quero dizer para você, eu e você fomos chamados para dar frutos, e é frutos com abundância, muitos frutos, mas a gente só vai conseguir dar frutos só. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele, para que dê mais ainda. Irmãos, eu e você temos que estar ligados em Jesus. Eu e você temos que estar ligados na videira verdadeira. Muitas das vezes ainda não demos muito fruto, porque em algum momento a gente se desligou da videira. Mas é momento de avivamento para as nossas vidas. É momento de nós nos voltarmos a estarmos ligados à videira verdadeira que é Jesus. A gente precisa voltar a ter intimidade com Jesus, a voltar a fazer os devocionais com Jesus. Hoje pela manhã a gente ouviu uma palavra, irmãos,
sobre a parábola do semeador. O problema não é a palavra. O problema não é o semeador. O problema é o terreno onde a palavra cai. Porque a palavra cai em vários terrenos. O caminho, entre as rochas, aquele outro terreno que até dá um pouquinho de fruto, mas os espinhos sufocam. Mas tem um terreno bom que dá fruto. E é isso, irmãos, eu e você somos terra boa. Eu e você somos terreno bom. Então vamos, reter a palavra de Deus. Vamos dar muitos frutos. E aí eu quero finalizar a palavra. Jesus possuía algumas características, alguns atributos que eram só atribuídos a Deus. Quais são eles, pastor? Onipresença, onipotência e onisciência. A Bíblia diz que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. O que é onipresente, pastor? Para quem não sabe, é aquele que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O Deus que eu e você estamos adorando aqui, Ele está na igreja do vizinho, Ele está lá na Bahia, Ele está na África neste momento, Ele está em todos os lugares. E Jesus se apresentou assim, eu não sei se a Monique vai conseguir me acompanhar, mas eu vou dizer para você, lá em Mateus 18:20, Ele diz assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. O que Ele está querendo dizer? Que quando tem 2 ou 3 reunidos aqui, 2 ou 3 reunidos ali, 2 ou 3 reunidos lá, Ele está presente. Isso é onipresença. Lá em Mateus capítulo 28, Ele diz assim, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos... Ele falou conosco, um só ou com todos? Ao mesmo tempo que Ele está em Mogi, Ele está no União de Vila Nova, Ele está no IP. Irmãos, Jesus disse lá em João 8:57, quando os opositores de Jesus o contestaram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão, Jesus disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É isso, irmãos. Esse é Jesus. Quem é Jesus, irmã Conceição? Quando alguém te perguntar, é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente. Quem é Jesus? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da tua vida. Esse é Jesus, é esse que nós devemos adorar, irmãos. E o que é onisciente, pastor? É quem tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento do infinito. Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Eu não sei se você talvez está pensando assim, que a tua história já tem um ponto final, mas para Deus não, é apenas uma vírgula, e Deus está escrevendo uma nova história sobre as nossas vidas, porque Ele sabe do nosso ontem, do hoje, já escreveu o nosso amanhã. O que nós precisamos é entregar nas mãos dEle. E Jesus disse isso, irmãos. Mateus 17:22 vai dizer assim, Ele prediz a sua morte e ressurreição. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará, e os discípulos ficarão cheios de tristeza. Ele estava agora falando o que ia acontecer amanhã. E aconteceu ou não aconteceu, irmãos? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, irmãos. Esse Jesus que nós viemos adorar aqui, Ele é onisciente. Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. E por incrível que pareça, ouvimos um louvor que falava do ontem, do hoje e do amanhã. Irmãos, Jesus, Ele, no João capítulo 4, versos 16, Ele sabia daquela mulher. Estou gostando de ver, estou vendo a irmã anotando ali, eu estou muito feliz. Porque quando a gente anota, a gente aprende 2 vezes, sabiam disso, irmãos? Que nós possamos pegar esse hábito de anotar, trazer um caderninho e anotar as palavras. Sabe por quê, irmãos? Lá em João 4, 16, 17, Ele diz assim, Ele disse, vai e chame o seu marido, e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve 5, e esse que você está não é seu. Jesus sabia do ontem daquela mulher, do agora, e sabia do amanhã. Eu não sei se você está entendendo, entrega tudo para Jesus, que Ele sabe do ontem, do hoje, e o teu amanhã já está preparado. Esse é Jesus. Irmã Luzinete, quando te perguntarem quem é Jesus, é o que sabe do ontem, do hoje, do amanhã. Ele sabe de toda a tua história, meu irmão. E aí por último, irmãos, onipotente.
Pastor, o que é ser onipotente? É aquele que pode todas as coisas, irmãos. É aquele que é todo poderoso. Esse é o Jesus que nós viemos adorar. Quem é Jesus, pastor? É um Deus onipotente. Ninguém pode ir contra ele, irmãos. Lá em Mateus 8, 26 e 27 vai dizer que ele acalma a tempestade enquanto todos estavam navegando. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse é o Jesus que nós viemos adorar. Ele controla a tempestade no mar, mas ele controla a tempestade que nós estamos passando, porque ele está acima das tempestades, ele está acima das nossas lutas, das nossas dores, irmãos. Pode ser a luta que eu e você estivermos enfrentando, ele está acima de todas elas, irmãos. Passou o processo lá em casa, está difícil, eu vou falar para você, está difícil para nós, mas para Deus basta uma palavra e as coisas vão ser colocadas no lugar. Quem é esse Jesus, pastor? É um Jesus que curou enfermos, paralíticos, mudo, cego, leproso, fluxo de sangue, expulsou demônios, multiplicou os pães e peixes, transformou a água em vinho. Irmãos, está na hora dessa igreja começar a viver os milagres de Deus. Pastor, como que essa igreja vai começar a viver os milagres de Deus? Quando a gente se unir para orar junto. Quando a gente, durante os cultos aqui, a gente começar a ser boca de Deus na vida dos nossos irmãos. Quem chegou no começo, irmãos, quando a gente começa a interceder uns pelos outros, os milagres começam a acontecer. Porque Jesus falou que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores. Irmãos, que Jesus é esse que curou enfermos, paralíticos, mudos, cegos, leprosos, fluxo de sangue? Eu quero decretar sobre a vida de cada um aqui. Levanta em nome de Jesus. A partir de hoje nós vamos começar a tocar pessoas e elas serão curadas. Paralíticos serão curados, mudos, cegos, leprosos, fluxos de sangue. Nós vamos expulsar demônios, nós vamos multiplicar os pães e peixes, nós vamos transformar água em vinho, não por causa de nós, mas por causa do Senhor que habita em nós, por causa de quem é Jesus nas nossas vidas. Eu decreto isso a partir de hoje na nossa vida, em nome de Jesus. Irmão, você crê nisso? Em nome de Jesus. E isso, irmãos, está na hora da gente se unir, irmãos. Como a irmã falou, vamos se unir para curar vidas, para curar pessoas, para resgatar almas das mãos de Satanás. Vamos ser os representantes de Jesus nessa terra, no União de Vila Nova, em Mogi, no IP, em São Miguel, aonde nós fomos. Vamos começar a ser representantes de Jesus nessa terra, irmãos. E aí eu finalizo. Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida. Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que Ele é a única fonte de perdão. Então, amados, por que nós viemos para a igreja? Quem é Jesus? São todas essas qualidades e outras milhões que eu não vou dizer aqui, senão eu vou ficar a noite toda. Então, quando te perguntarem por que você vai para a igreja, é porque Ele é a ressurreição e a vida, porque Ele é a fonte de água viva, porque Ele é o pão vivo, porque Ele é todas as coisas, irmãos. Quando perguntarem por que nós nos reunimos nas nossas casas para adorar o Senhor, nós vamos dizer que Ele é a luz do mundo, nós vamos dizer que Ele é a porta das ovelhas, nós vamos dizer que Ele é o bom pastor, nós vamos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos dizer que Ele é a videira, irmãos. É por isso que nós nos reunimos, irmãos. Que nós não possamos ter dúvidas de quem é Jesus nas nossas vidas. E aí eu vou responder para a irmã Luzinete, para todos nós. Sabe por que essas portas continuam de pé? Porque o Senhor se faz presente, não tem nada a ver conosco. É porque o Senhor que abriu essas portas, é porque o Senhor que trouxe a senhora, é o Senhor que trouxe a senhora, é o Senhor que trouxe cada um de vocês para congregar aqui, irmãos. Porque de mim não há nada, do irmão Wagner não há nada, da Natana, da Pâmela, de ninguém aqui, irmãos. Tudo é sobre Jesus. Toda honra, toda glória deve ser dada a Ele. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Então, quando você sair daqui esta noite, vão te perguntar quem é Jesus dentro da sua casa. Aí você responda quem é Jesus.
Ele é tudo para mim. Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Amados, eu não sei vocês, mas quero falar aqui até com quem está em casa. Eu não sei o que seria de mim se não fosse Jesus. Eu não sei o que seria de mim se não fosse há 17 anos, 17 a 18 anos, Jesus ter entrado na minha vida. Talvez eu nem estaria vivo. Mas depois que Jesus entrou, Ele mudou a minha história e continua mudando ela. Tem alguém aqui que tem esse mesmo pensamento? Eu não sei o que seria sem Jesus. Tem mais alguém aqui, irmãos? Irmãos, porque eu não consigo imaginar a minha vida hoje sem Jesus. Sabe, Jesus tem sido tudo na minha vida. Porque às vezes até quando os meus não conseguem me compreender, Jesus me compreende, irmãos. Às vezes nem quando eu mesmo consigo me compreender, Jesus, Ele vem com o seu Espírito Santo. Eu te entendo. Eu sei do que você está passando. Eu sou tudo na sua vida. Eu habito dentro de você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que você faça uma declaração de amor para Jesus. Você que está em casa também. Comece a agradecer a Ele, porque Ele te escolheu primeiro. Antes de você vir ao ventre da sua mãe, antes de você pensar em vir ao mundo, o Senhor já tinha te escolhido. Comece a declarar para Ele que você ama Ele, agradece a Ele por Ele ter te escolhido, mesmo você sendo um pecador como eu, mesmo você não merecendo a graça, o amor dEle. Ele te escolheu para você fazer parte da família dEle, para você morar no céu com Ele. Ele te escolheu, meu irmão, para você ser instrumento dEle nessa terra, para você ganhar almas para Jesus. Ele te escolheu para que você vá e dê muitos frutos, mesmo você não tendo habilidades, mesmo você não se achando capaz. Ele te escolheu e a cada dia Ele está te capacitando, porque Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Começa a agradecer e engrandecer o nome dEle. Começa a dizer para Ele assim: Senhor, eu não sou nada, mas me usa nessa terra, Senhor. Me usa para declarar lá fora quem Tu és, para declarar que Tu és onisciente, onipresente, onipotente, para dizer para as pessoas o que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Me usa, Pai amado. Eu não sei ainda a Tua palavra, eu não tenho ainda estudado a Tua palavra, mas só me ajude, Senhor, a falar o que o Senhor já tem feito na minha vida, o quanto o Senhor já mudou, o quanto o Senhor vai mudar a minha vida. Senhor Jesus, eu Te amo, porque eu sou tão falho, Senhor, com os meus irmãos, eu sou tão falho com a minha família, eu sou tão falho comigo mesmo. Eu sou tão falho com o Senhor, mas mesmo assim as Tuas misericórdias têm se derramado sobre a minha vida. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido tudo para mim. Eu quero Te agradecer porque eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o Senhor ter entrado nela e mudado a minha história. Obrigado por ter me escolhido, Senhor. Me ajude a dizer lá fora, Senhor, não só dentro da Tua igreja, quem Tu és, que o Senhor tem feito na minha vida, Deus. Pai amado, me unja com a Tua presença, com a Tua autoridade, Senhor, unja a Tua igreja, Senhor, que haja um novo mover sobre as nossas vidas, que nós possamos declarar quem Tu és, dentro da nossa casa, que a nossa respiração, no nosso dia a dia, possa ser somente o Senhor nas nossas vidas, Deus. Que onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, nós possamos falar do Teu amor, transmitir o Teu amor, exalar o bom perfume do Senhor nas nossas vidas, Deus. Nos mude, nos molde, nos transforme a cada dia, papai, em nome de Jesus.